Fala galera, beleza? Como estão vocês? Quinta-feira, penúltimo vídeo dessa série aqui. São 3 meses pegando a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia em inglês, traduzindo ela para o português, traduzindo, lendo, mais uma ideia de aumentar a quantidade de inglês. Lembra-se que quanto mais inglês você ouve, mais inglês você lê, mais inglês você estuda, mais inglês você é capaz de falar. Então a nossa ideia aqui é ficar repetindo o que está na lição, trazendo aqui, comentando um pouco, para você pegar esse conteúdo e estudar inglês. Se for para estudar inglês, para aumentar o inglês, para fazer o inglês dia a dia, por que não pegar a palavra de Deus? Então essa é a nossa ideia. A gente pegou o livro de Êxodo ali, estamos no finalzinho da jornada, né? Última lição basicamente hoje, amanhã é só o resumão da semana, e vamos direto para continuar nossa saga aí do tabernáculo. E diz aqui, Jesus tabernacled with humanity. Tabernacled is a new word, okay? It's not a real word. Tabernacle seria o tabernáculo, só que tabernacled seria ele fazendo tabernáculo, ele sendo tabernáculo, ele tabernaculando. Seria mais ou menos essa ideia, né? Seria Jesus tabernaculando com a humanidade. Como assim? What it means, tabernacle? What is the great point of the tabernacle? Tabernacle is when God start to live with us. And when you talk about Jesus tabernacled with humanity, it means that Jesus himself is God living between us. That's the main idea. Jesus vivendo no meio da gente, né? Vivendo com a gente. Read John 1:14, and the question is, how is Christ's incarnation compared to tabernacle? Comparando assim a encarnação de Cristo com o tabernáculo, o que a gente aprende? And the word was fresh, and it drew among us. Drew é mais ou menos a ideia de estar vivendo, estar habitando, né? Então, the word was made fresh, a palavra se tornou carne, esse fresh aqui, nesse contexto, é se tornar um corpo, de se tornar carne, and drew among us, vivendo entre nós. And beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, né? E mostrou essa glória, né? E viveu de glória como a glória do forgotten, do begotten, do amado de Deus, né? Como amado do Pai. For all... full of grace and truth, cheio de graça e verdade. Tem outras versões aqui também, mas é a mesma coisa. And the word became fresh and dwelt among us. And we saw his glory. E nós vimos, né? And we saw his glory, the glory of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Né? E nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. Então, how Christ's incarnation is compared to tabernacle? The tabernacle is a point when God starts to live with the Israel inside the people. Jesus has the same thing. Is the Word, is God himself living between us, vivendo no meio da gente, né? E o verbo se fez carne e começou a morar junto com a gente. Jesus, sabe? Jesus é a mesma coisa do tabernáculo. É como se fosse a encarnação do tabernáculo. The incarnation of Jesus is mystery as well. É um mistério, a gente não entende a encarnação de Jesus. Por quê, ou como aconteceu, por que foi, por que daquele jeito, né? Quais são os pormenores, como que um Deus onipotente se limita dentro de um corpo humano, como é um mistério, is a mystery. As inclusive science that recommend will study through the eternity, né? É um tipo de ciência exclusiva que a gente vai continuar estudando por toda a eternidade, sabe? Quando nós estivermos lá no céu. The Apostle John states that Christ, by taking up himself, our body, revealed that he dwells with us in tangible ways. Né? Então, ele simplesmente se virou uma carne, virou um corpo. Por quê? Por causa que ele quer viver com a gente, ele queria viver no meio do seu povo. Jesus reading fresh, remember of God, the Old Testament. Então, Jesus em carne, né, encarnado, ele nos lembra o Deus do Velho Testamento, who dealt with the Israelites in the tabernacle at Sinai, que começou a viver com os israelitas no tabernáculo do Sinai, in the wilderness, and they journeyed to the promised land, né, no meio do deserto, e também durante a jornada até a terra prometida.
During his incarnation, Jesus tabernacled with the humanity. Então, durante a sua encarnação, Jesus estava tabernaculando com a humanidade. What an unfortunate concession. Que concessão, aqui diz unfathomable. Essa é uma coisa que você não consegue acreditar, não consegue materializar. Que coisa inacreditável. The eternal God comes to know us. O Deus eternal desceu para viver com a gente. As one of us, assim como um de nós, in order to assure us that he truly is Emmanuel, God with us. Para termos certeza de que ele verdadeiramente é Emmanuel, God with us, Deus conosco. In Matthew 18:20, Jesus said that if 2 or 3 greater in his name, né, se 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, he will be there among them. Ele estará lá com o meio da gente. Você já pensou? Ó, eu tô aqui. Você tá aí do outro lado. Se somar eu com você, já são 2. If it's me and you, and we talk about Jesus, we are talk about Jesus in his name, it means that God is with us. Sabia que significa que Deus está no meio da gente? Deus está no meio da gente porque a gente está conversando a respeito da palavra de Deus. Olha que legal. Christ is his people through the presence of Holy Spirit. Christ invite him to follow, to be close relationship with him. Então, através da presença do Santo Espírito, Deus ele fala que nós devemos ter mais consciência, devemos estar mais próximos deles, devemos ter essa relação mais close to him. Behold, I stand at the door and knock. And anyone hears my voice and opens the door, I will come with him and eat with him. Está aqui em Revelations 3:20, né? Que é um texto que Deus está à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Olha que legal. Deixa a tua porta do coração aberta para Deus cear com a gente. Read Revelations 21, 1-3. Agora é um outro texto de Revelations, né? Apocalipse 21, 1-3. What presents us, né? O que está presente nesse texto? Ó, é no futuro, tá? A gente falou sobre o tabernáculo, falamos como Jesus estava lá, falamos sobre como o Espírito Santo está entre nós hoje, com 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. E olha o que diz Apocalipse 21. Then I saw the new heaven and the new earth. Então aqui está falando do novos céus e nova terra. Isso aqui é um outro momento, não é agora, tá? Não é essa terra. For the first heaven and the first earth passed away. Porque essa primeira terra e o primeiro céu já passaram. And there's no longer any sea, já não tem mais mar. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down of the heaven from God. E eu vi a nova cidade de Jerusalém vindo do céu da parte de Deus. Made really a bride adorned by his husband. Como a verdadeira noiva adornada para seu marido. And he heard about loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men. Então, cuidado, não é? Behold, é tipo, amado, olha só, o tabernáculo de Deus está com os homens. And he will dwell among them. E ele vai viver no meio deles. And they shall be his people, and God himself will be among them. E eles serão o povo de Deus, e Deus será o Deus deles. Olha que legal, parece que desde o começo, que esse aqui é o resumo do final aqui, né? A Nova Jerusalém, basicamente, é o que já tinha no começo. Quando tinha só Adão e Eva, Deus estava no meio deles, né? Ele queria viver no meio deles. Toda sexta-feira, todo final da tarde, toda virada do dia, ele estava lá vivendo com os seus filhos. Aí a gente vê que passou um tempo, o pecado fez essa separação. Mas lá no meio do deserto, Deus retomou e falou, o negócio é o seguinte, daqui para frente eu vou viver no meio de vocês. E conduziu eles até a Promised Land, né, até a Terra Prometida. Aí depois eles pegaram, se afastaram e tal. Daí Deus falou, não foi suficiente eu estar morando no meio de vocês, vamos fazer o seguinte, agora vai ter o templo. Salomão construiu o templo e ele estava morando ali no meio de Israel.
Aí passou um tempo, não, esse aqui não foi suficiente, então ele foi em carne, ele virou carne, habitou entre nós, with Jesus Christ, sabe, com Jesus Cristo. Aí nisso daí parece que não foi suficiente. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, uma coisa mais simples. Agora eu vou para o céu, mas o meu Holy Spirit, aí o Send the Consoler, né? Eu vou enviar o Consolador e ele vai viver no meio de vocês. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará. Pronto, já vai estar ali o Santo Espírito. E se isso não for suficiente, when Jesus come back, quando Jesus voltar, He's gonna be here. He's gonna be here and bring us to live with us, with them. Então ele vai pegar a gente, vai nos levar para viver com ele no céu. E se isso não for suficiente, when they start a new heaven and new earth, quando começar a nova terra e o novo céu, in that time, God will live with us forever. Deus vai morar com a gente para sempre. Já diz o Salmo 23, né? Que fala lá que eu vou viver para sempre na casa do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um dia ele vai viver na casa do Senhor para sempre. A gente vai viver, não é o céu que a gente vai viver, a gente não vai viver no céu para sempre. Deus vai pegar e vai vir para a terra. Ele vai construir aqui a Nova Jerusalém, New Jerusalem, and we're gonna live in New Jerusalem with God forever. Nós vamos viver em Nova Jerusalém com Deus para sempre. Quer você também participar dessa jornada incrível? Eu tenho certeza que sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar com uma oração e amanhã vai ser o resuminho de todo o que a gente passou por aqui. Beleza? O resuminho aí da lição como um todo. Deus abençoe você e vamos orar. Querido Deus, Pai, a gente chegou no final da lição, basicamente essa é a última lição, e a gente viu o desejo que o Senhor tem de estar junto com a gente. Por favor, nos abençoa, por favor, cuida da gente e nos prepara para esse dia, Pai. Que em Tua misericórdia possamos, através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ter acesso a entrar na santa cidade. Que nós possamos, Pai, viver lá e viver contigo para sempre. Por favor, cumpre as tuas promessas na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. God bless you. E compartilha aí com quem você acha que poderia se beneficiar desse conteúdo, tá? Te vejo amanhã no resumo geral da lição e daí a gente vai ver os próximos projetos aí que teremos nesse canal. É isso aí. Em nome de Jesus. Até mais. Joy and a joy at the mountain. Like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my son. And like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy mountain, in my son.